Bom dia, meus queridos alunos do terceiro ano, ensino médio. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre literatura. Na sala a gente já havia até concluído a apostila de literatura. Faltava a gente falar um pouquinho mais sobre Clarice Lispector, que foi uma grande escritora literária do modernismo. Então a gente vai falar um pouquinho sobre ela hoje na página 13 de literatura. Vamos lá então para a nossa apostila de literatura na página 13. Está aí, exatamente página 13, exatamente como está na apostila de vocês de literatura, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre ela, Clarice Lispector, que nasceu em 1920, na Ucrânia, né? Uma cidade da Ucrânia com um nome bem difícil de falar, mas a gente já vai falar, né? Então, assim, ela tem várias características, várias obras, ela é importantíssima para a literatura, para o modernismo, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre ela. Ela tá aí na apostila, isso aí vocês têm, na apostila vocês têm só essa página, a gente já havia lido essa página na sala. Eu vou passar para vocês outras atividades referentes a ela para vocês poderem ter mais uma base maior sobre esse conteúdo. Assim como eu tinha falado para vocês na sala, quero para vocês pesquisarem, né? Então vamos lá. Clarice Lispector, né? Então a biografia dela, nascida em Shechelink, no dia 10 de dezembro de 1920, foi uma escritora brasileira nascida na Ucrânia. Né? Os pais eram brasileiros. A família de Clarice sofreu a perseguição aos judeus após a Revolução Russa de 1917 e durante a fuga acabaram aportando no Brasil quando ela tinha pouco mais de um ano de idade. Clarice Lispector começou a escrever logo que aprendeu a ler na cidade de Recife, onde passou parte da infância. Falava vários idiomas, entre eles o francês e inglês. Cresceu ouvindo no âmbito domiciliar o idioma materno, Yiddish, né? Então, assim, os pais de Clarice fugiram da Ucrânia por perseguição e ela chegou, então, no Brasil muito pequenininha, por isso era considerada brasileira, tá? Ela viveu no Brasil por muitos anos, né? Então, assim, ela foi considerada brasileira, falava vários idiomas. Depois da morte de sua mãe, quando tinha 12 anos, ela mudou-se com a família para o Rio de Janeiro, já tendo esboçado seus primeiros contos. Ingressou no curso de Direito, formou-se e começou a colaborar em jornais cariocas. Em 1943, casou-se com um colega de faculdade e publicou no ano seguinte do seu casamento Perto do Coração Selvagem. E com apenas 19 anos de idade, pôde assistir a enorme repercussão com o público e com crítica de seu estilo, diferente de tudo o que fizera até então. Sendo seu marido diplomata de carreira, Clarice viveu fora do Brasil por cerca de 15 anos, onde pôde dedicar exclusivamente por escrever. Depois de separar-se do marido, já de volta ao Brasil e morando no Rio de Janeiro, soube que sofria de câncer generalizado. Morreu em dezembro de 1977, na véspera de seu aniversário, como uma das mais importantes vozes da literatura brasileira. A literatura brasileira era, nesta altura, dominada por uma tendência essencialmente regionalista, com personagens contando difícil realidade social no país na época. Clarice Lispector surpreendeu a crítica com seu estilo linha introspectiva, que buscava exprimir as agurras e antinomias do ser. Suas obras caracterizavam-se pela exacerbação do momento interior, intensa ruptura com o enredo factual, o ponto de a própria subjetividade entrar em crise. Aí tem algumas obras dela, né? Entre elas Perto do Coração Selvagem, O Lúcio, A Cidade Sitiada, Maçã Escuro, A Paixão segundo GH, Uma Aprendizagem do Livro dos Prazeres, Água Viva, A Hora da Estrela, Um Sopro de Vida. Tem algumas crônicas, uma literatura infantil, entrevistas e contos. Um poema dela, Mude, mas comece devagar, porque a direção é mais importante que a velocidade. Sente-se em outra cadeira, no outro lado da mesa. Mais tarde, mude de mesa. Quando sair, procure andar pelo outro lado da rua. Depois, mude de caminho. Ande por outras ruas, calmamente observando com atenção os lugares onde você passa.
Tome outro ônibus, mude por uns tempos o estilo das roupas. Dê os teus sapatos velhos, procure andar descalço alguns dias. Tire uma tarde inteira para passear livremente na praia ou no parque e ouvir o canto dos passarinhos. Veja o mundo de outras perspectivas. Abra e feche as gavetas, as portas com a mão esquerda. Durma no outro lado da cama, depois procure dormir em outras camas. Lindo poema, né? Ela é espetacular, né? Clarice Lispector realmente ela marcou a literatura, o modernismo, né? E ela deixa assim marcas muito importantes, né, para literatura. Nós vamos assistir agora um videozinho, né, para vocês saberem um pouquinho mais sobre ela. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Tati Leite do Valer um Livro. Vocês já acompanharam a história da escritora Conceição Evaristo. E agora eu vou falar dessa mulher, gente, que foi tudo um pouco. Mulher, homem, lésbica, hétero, católica, judia. Clarice Lispector, que era tão misteriosa que nem ela se entendia. Por mais que a gente considere Clarice Lispector uma escritora brasileira, ela de nascença, mas isso não faz muita diferença, nasceu na Ucrânia, mas ela veio de uma família judia e estava fugindo, a família inteira fugiu da Ucrânia aqui para o Brasil e ela tinha menos de um ano. A Clarice gostava de dizer, inclusive, que ela veio para cá com 2 meses de idade, mas na verdade ela era um pouquinho mais velha, mas não importa porque ela foi alfabetizada em português. A família inteira foi primeiro para Maceió. Quando Clarice tinha 4 anos, eles foram morar em Recife. E quando Clarice fez 15 anos, foram para o Rio de Janeiro, onde ela ficou uma boa parte aí da vida dela. Uma boa parte porque Clarice ingressou em Direito, já mais velha, e casou com um cara que era com Itamaraty, né? E aí ela tinha que viajar muito e isso fez também com que Clarice ficasse muito sozinha, muito triste em todas essas suas viagens, né? Clarice teve 2 filhos, inclusive, e quando ela se separou do marido, ela voltou para o Rio de Janeiro para viver de vez nas terras cariocas e ela sempre falava, escrevia em cartas para suas irmãs e tal, para sua irmã, na verdade, para Elisa, que os outros países a faziam mal e que ela queria mesmo era voltar para o Brasil. A Clarice nasceu no dia 10 de dezembro de 1920. Inclusive, ela tem uma frase lindíssima, porque a mãe dela, quando ela nasceu, a mãe dela já estava muito doente, tinha descoberto sífilis, e parece que rondava aí uma história, um misticismo, que se a mãe dela tivesse outra criança, ela ia ser curada, e calhou, né, que Clarice nasceu e a mãe dela não foi curada, e morreu pouco tempo depois. A Clarice, inclusive, tem esse trecho, né, que ela fala que ela nasceu querendo ser pertencida, querendo pertencer, mas ela só nasceu e ficou nascida. Isso mostra um pouquinho também toda a toada da história da Clarice, que traz na sua literatura personagens majoritariamente femininas, né? Normalmente são mulheres as personagens de Clarice, e elas são tão intrínsecas, são tão misteriosas, elas dão tanto de si ali que também dão essa ideia de tentativa de pertencimento. Inclusive, é muito interessante porque na literatura de Clarice, a presença de um leitor é imprescindível, né? Você precisa existir enquanto leitor de Clarice para que a obra de Clarice exista. Inclusive, os narradores que a Clarice coloca nas obras dela, por exemplo, na Hora da Estrela, né, que a gente tem ali um narrador homem que até fala que ele viu a Macabeia ser atropelada. Logo no começo do livro ele fala e que aí ele decidiu que ia contar a história de Macabeia e que era imprescindível que fosse um narrador homem, uma vez que se fosse uma narradora mulher ela possivelmente choraria. Então é a própria Clarice escrevendo isso e brincando com a coisa da palavra. Mas todas as personagens de Clarice costumam ter ali essa narrativa que é cíclica, né? Que elas saem da zona que elas existem para ter um momento de absoluto devaneio, né? De absoluta, assim, sair daqui agora tem que compreender o universo, mas elas acabam voltando para o mesmo patamar, elas acabam voltando para o mesmo foco narrativo que elas estavam antes, né? Em Laços de Família, que é uma coleção de contos que Clarice lançou, inclusive, isso é muito presente. Todas as mulheres personagens, elas saem de um ambiente de donas de casa, tem, por exemplo, o amor, que é um dos contos, né? Tem um dos contos
contos que a personagem ela sai de casa para ir fazer compras e ela tá num bonde no Rio de Janeiro com uma caixa de ovos em cima do colo dela e aí ela vê um mendigo, um cego mascando um chiclete e aquela para ela é a síncope verdadeira dela, é quando ela sai. Clarice, inclusive o narrador ali, né, ou a narradora, enfim, daquele conto fala que é um momento perigoso daquela personagem, porque é o momento que ela se desliga, que ela se desvincula da realidade em que ela existe, né? Tem um livro da Clarice Lispector que chama Água Viva, que também fala sobre essa questão da produção, né, da produção artística, principalmente enquanto mulher. Então você tem uma narradora ali que está produzindo algo, que está produzindo tanto aquela carta quanto também pintando e etc. E está falando com alguém, que é o leitor no caso, mas está falando com esse ser humano que possivelmente seja um homem. E aí ela começa a falar, né, da teoria da placenta, que ela fala que a gata, normalmente quando tem um filhote, costuma comer a placenta do filhote e não precisa se alimentar durante 4 dias. E que nós mulheres, e principalmente quando a gente vai produzir, a gente precisa se alimentar, tirar energia, a gente não sabe de onde, para conseguir sobreviver. E indiretamente a gente se conecta, a gente se liga com outras mulheres que têm vivências diferentes, narrativas diferentes, histórias diferentes, mas que em algum momento do dia tem que tirar essa força, né? E aí ela fala, eu comi a minha placenta, você comeu a sua placenta hoje? Então, no final, todas as personagens da Clarice são intrinsecamente ligadas, majoritariamente femininas, e intrinsecamente ligadas por esse momento de absoluto, sabe... estouro total, sabe? De sair de si para pertencer ao mundo. Só assim elas conseguem pertencer ao mundo. A Clarice, ela foi criando um ar de mistério muito grande, ela dava pouquíssimas entrevistas, inclusive ela falava que para conhecer a obra dela, para conhecer sobre a vida dela, era só ler as obras dela, e ela falava uma coisa muito interessante que era, ninguém suportaria ver Clarice Lispector ou imaginar Clarice Lispector pintando as unhas dos pés de vermelho, porque a imagem de Clarice Lispector era uma coisa tão absolutamente grande e vitoriosa, e incrível, e mística, e inalcançável, que absolutamente ninguém conseguiria colocar Clarice Lispector num patamar, né, inferior, num patamar ali humano quase, porque todo mundo sempre endeusificou a Clarice. Inclusive ela tinha altas crises de ansiedade, de depressão, a Clarice fumava muito e tomava remédio para dormir. Um dia ela acabou adormecendo com um cigarro na boca, incendiou a casa dela e teve que fazer uma cirurgia na mão direita e ficou muito tempo sem poder escrever. E isso para ela foi uma coisa absolutamente assustadora. E logo depois ainda um cachorro mordeu a face dela e ela teve que de novo fazer outra cirurgia e de novo passar por um período muito conturbado de escrita. Logo Clarice que falava que ela não se identificava como escritora porque para você ser escritora você tinha que ter um compromisso em escrever, mas que ela não queria ter esse compromisso porque ela não queria que toassem a sua liberdade e que ela tem uma carta que ela manda para Elisa, para a irmã dela, que ela fala eu tenho um dom, mas quem tem dom raramente sabe o que fazer com ele. O dom só está lá existindo, né? E que aí? O que você faz a partir disso? Ela, inclusive, falava que quando ela escrevia, ela estava morta, porque doía, né? Porque depois que ela soltava aquilo tudo, era como se ela revivesse. Ela ficava oca, né? São frases tão fortes que mostram muito de onde essa literatura sai, sabe? De onde essas histórias saem e por que tem esse ar de mistério tão grande, por que essa produção era tão pesada, tão maluca. O primeiro livro que a Clarice escreveu, né? O primeiro conto que ela fez foi O Triunfo, inclusive ela escreveu para diversas revistas e jornais. As entrevistas que Clarice Lispector fez com escritores famosos são absolutamente estonteantes, porque nunca são perguntas bobas, são perguntas absolutamente assim intrínsecas e tão misteriosas quanto ela, né? E essa frase que eu falei que era tão misteriosa que não se entendia, ela mesma falava, eu sou tão misteriosa que eu não me entendo. E uma época, logo que ela voltou, né, de fora, que ela morava no exterior, que ela separou do marido, ela tinha que ganhar dinheiro, então ele escrevia algumas colunas
alunas sobre produtos de beleza, sobre cuidados, né, femininos, que chamavam na época, mas porque ela precisava ganhar dinheiro para continuar escrevendo os livros, né. Clarice, inclusive, tem esses 2 filhos e ela tem uma produção infantil também, porque um dia um dos filhos dela falou: se você escreve para adulto, por que você não escreve para mim? Eu quero que você escreva uma história para mim. Então ela tem uma certa produção infantil que ela gostava muito, mas ela dizia que quando ela escrevia para os adultos é quando ela conseguia se conectar com os lados mais sombrios de si mesma. E aí você fica assim, misericórdia, gente, que mulher é essa? A última entrevista que Clarice deu foi para a TV Cultura e ela fez todo mundo prometer que a entrevista só iria ao ar após a sua morte. E realmente isso aconteceu, ela descobriu um câncer no ovário e faleceu um dia antes do seu aniversário, com 56 anos, né? Prestes aí a fazer 57. Então, no final, a gente tem essa escritora, né, que nos trazia narradores, nos traziam personagens que era tudo tão junto e misturado, era uma fusão tão maluca que o mistério acabava aumentando ainda mais, né? Era como se todos esses personagens entrassem numa onda, como todo ser humano, de que, olha, mesmo quando a gente se entende, mesmo quando a gente tem uma síncope, não vai adiantar, porque a gente tem que continuar vivendo aqui nos preceitos sociais, né? E Clarice sofreu muito por conta dessas coisas e sempre teve esse ar de absoluto mistério e fez uma imagem maior do que a dela própria, né? Inclusive a Clarice tinha a língua presa e isso aumentava ainda mais essa repercussão de que ela era uma mulher incompreensível, hermética, de difícil acesso, e por isso que também muita gente não achava que ela fosse brasileira de fato. Dizem até que ela tentou corrigir isso com um fono muito famoso na época, conseguiu dar uma corrigida, mas logo depois voltou. Era como se fosse a própria identidade dela sendo buscada, tanto pelos jeitos dela, pela língua presa e pelo esse ar de mistério, como também por suas personagens misteriosas e inalcançáveis e místicas e mulheres que comem a sua própria placenta. Basicamente, esta é Clarice Lispector, que de básica não tem nada, mas aí uma mulher da nossa literatura que vale muito, muito conhecimento. A gente já falou de Conceição Evaristo aqui no ABC das Minas, já falamos hoje de Clarice Lispector. A próxima vai ser Cassandra Rios e logo depois Chimamanda Adichie. Enfim, a gente tem muito que... Então tá aí um pouquinho mais sobre Clarice Lispector. Agora eu gostaria que vocês seguissem a apostila de vocês e resolvessem as atividades. Depois de resolvidas, vocês podem estar me mandando pelo WhatsApp, que eu estarei então fazendo as correções necessárias e pontuando os alunos que estão fazendo as atividades. Terceiro ano é uma das turmas que eu menos tenho recebido atividades, então, por favor, vamos fazer as atividades e mandar para a professora. Então, segue aí até a página 30, as atividades de literatura, a gente finaliza a apostila. Na semana que vem eu tenho outro trabalhinho para passar para vocês. Finalizando aí sobre Clarice Lispector, desejo a todos então bom dia, boas tarefas, boas atividades e eu espero o retorno dessas atividades até segunda-feira, tá? Hoje é dia 16, né? Então, segunda, se eu não me engano, é dia 21, 16, 18, 20, se eu não me engano, dia 20, tá? Então, segunda-feira eu espero essas atividades de volta. Bom dia a todos!